Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Petrobras e um mega potencial de valorização que essas ações possuem. Mas não somente isso, também vamos falar sobre BB Seguridade e um mega anúncio de dividendos que podem acontecer brevemente na empresa. Pagar aí mais de R$ 2 por ação, isso mesmo que vocês ouviram. E também vamos falar sobre BR Partners e expectativa expressiva de crescimento para os próximos anos. A ação pode continuar subindo, acredito eu, e também pagar excelentes dividendos. Vamos falar sobre tudo isso aqui neste vídeo e eu já sugiro fortemente que vocês fiquem comigo até o final, porque lá no final eu vou revelar um segredo nessas 3 ações que podem fazer multiplicar o seu capital em muitas vezes no médio e longo prazo. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já que vocês se inscrevam no canal, até porque estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos e esse canal crescer, mas eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Quando a gente fala sobre investir em Petrobras, muitas pessoas têm aí muitas coisas na cabeça, tá? Hoje Petrobras representa na minha carteira 6,8%, relativamente grande, claro, gigantesca como um Banco do Brasil, um Itaú, mas é uma posição grande, 6% aí em Petrobras já é bem interessante, fora que o volume de capital também aplicado é muito bom. Só que quando o pessoal acaba falando de Petrobras, todo mundo fica vidrado em política, fica vidrado aí em esquerda, direita, eu sempre repito isso em todos os vídeos, pessoal, esqueça a parte política com Petrobras. O que você tem que focar com Petrobras é principalmente o produto dela. Qual que é o produto dela hoje? É o petróleo. E por ela ser uma empresa cíclica, eu super recomendo para vocês que vocês acompanhem a commodity, porque é o preço da commodity que vai determinar se a Petrobras vai ter um bom ou um mau resultado. Você já pega aqui pela própria receita líquida dela, ó. Pegando a receita líquida da Petrobras aqui no próprio Investidor 10, vocês já conseguem acompanhar um pouco da empresa, na receita da empresa. Por quê? Porque grande parte está no petróleo. E qual que é o preço hoje do petróleo, pessoal? Está nessa faixa de 62 a 64 dólares o barril, né? Perdão aqui a lentidão, pessoal. Hoje é um pouquinho lento, tá? Então vou pedir a paciência de vocês aqui. No caso, 60 de petróleo. As petrolíferas em geral têm um custo muito mais alto do que o da Petrobras. Então ela consegue ter uma vantagem no quesito preço, porque mesmo com o barril desvalorizando, ela consegue ter resultados bem sustentáveis. Essa questão aqui do vídeo, será que ela tem um alto potencial de valorização nestes preços? Olha, pessoal, eu acredito que sim, tá? Porque se eu utilizar aqui, ó, por 2 indicadores muito bons que a gente chama, o primeiro, o preço justo do Graham, que funciona muito para ações de commodities aqui na Bolsa de Valores. O Graham, ele buscava observar basicamente uma assimetria específica em determinadas ações. Como assim assimetria? Por exemplo, em empresas mais cíclicas, ele buscava que essa empresa tivesse um potencial de alta pelo menos acima de 100%. Será que Petrobras passa aqui? Vamos verificar. Primeiro a gente vai usar 22,5, né? Que o Graham usava 15 vezes lucro e pelo menos um valor patrimonial de 1,5 vezes. A gente vai pegar o EBITDA por ação da Petro, que fica mais ou menos aqui, ó, na faixa, né, de 10 a 12 reais por ação, tá? Então vamos colocar 12, pra gente ser um pouco aqui justo com o Petrobras, que ela tem tido um EBITDA bem alto. E se eu multiplicar aqui, ó, pelo valor patrimonial, nós temos um preço justo na Petro aproximado de R$ 94,12. Se eu dividir isso aqui por esse preço atual de R$ 32, R$ 31, temos um potencial de alta nas ações de 203%, denotando que Petrobras, no cenário mais conservador, mesmo tendo o EBITDA um pouco mais marginal, a empresa teria sim um potencial de alta superior a 200%. E eu diria que num ciclo de alta de commodities ela poderia se valorizar até mais, tá? Fora que você pode receber
bons dividendos da empresa. Agora, Pablo, qual que é o gatilho principal aqui na Petro? Você prometeu pra gente que daria um gatilho principal em todas as ações citadas. Da Petrobras, eu acredito que seja a margem equatorial, que pretende dobrar a capacidade de produção da Petrobras para os próximos anos, tá? Então, essa capacidade de produção crescendo no longo prazo vai fazer aí com que a empresa tenha esse crescimento bastante expressivo. Imagina a produção dela dobrando. Isso aqui pode fazer EBITDA saltar, cotação saltar, fora também bons dividendos que podem serem pagos. Agora, se tratando um pouco aqui da BB Seguridade. Pessoal, a BB Seguridade segue subindo na cotação, mas isso aqui acontece por conta de uma alta do Ibovespa, mas mesmo assim eu acho a BB Seguridade barato. O pessoal tá falando sobre uma queda de lucros no próximo ano, isso é verdade por conta da desaceleração no Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem sofrido com a alta da inadimplência no agronegócio. Vários produtores rurais devendo para o banco, inadimplência nas alturas, provisões nas alturas, está fazendo o Banco do Brasil apertar os cintos e não conseguir crescer tanto no agro neste momento fragilizado como está agora. E a BB Seguridade, por ser o braço direito, uma subsidiária do Banco do Brasil, não está conseguindo emitir prêmios no seu seguro agrícola para continuar crescendo as suas operações. Por isso que para o próximo ano, os impactos da BB Seguridade vão ser sentidos. E para o próximo ano, podemos prever que o lucro vai cair um pouco. Hoje ela está lucrando aí 9 bilhões, se ela lucrar que seja 15% a menos, claro que o impacto na seguradora tende a ser muito menor do que o banco, tá? Tende a ser de 10% a 8%. O lucro no próximo ano pode ser de 8 bilhões, que seja. Hoje, o valor de mercado da BB Seguridade em 64 a 67 bilhões, pessoal, isso nos dá uma relação preço sobre lucro muito baixa. Mesmo com uma queda no resultado, a BB Seguridade está cotada por 8,5 vezes lucro. O mercado já precificou essa queda do ano que vem. O mercado tende a precificar o futuro, tá? Por isso que as ações da empresa seguem muito baratas, porque o mercado sabe que o resultado no ano seguinte ficará em uma leve desaceleração. E se ela for cotada pela sua média de 12 vezes, de 13 num mercado normal, tecnicamente a ação teria que se valorizar hoje, tá? Hoje ela tá por 8,5, ela teria que subir pelo menos uns 52% na cotação, denotando que BB Seguridade está barata. E agora, para dividendos, pode ser uma boa alternativa, porque ela vai sim continuar pagando 90% de payout. Se BB Seguridade continuar pagando, né, 90% de payout, dividido aqui pelo valor de mercado, ela vai repassar um dividendo de 10,5% no ano. Ela paga semestral. Então, se eu dividir isso aqui por 2, nos dá 5,2% para 2 anúncios no ano, que ocorrem para fevereiro e agosto de cada ano. Qual que é a perspectiva para o anúncio agora do quarto trimestre? A perspectiva é anunciar uns 2,20 por ação, tá? Até porque o lucro esse ano será muito forte. Se eu dividir pela cotação atual, nos dá um dividendo de 6,4% apenas para um anúncio. E eu vou receber de BB Seguridade um bom dinheiro, porque se eu pegar aqui, ó, 2,20 e multiplicar pela minha quantidade de ações na BB Seguridade, será que recebido na carteira R$ 1.042 em dividendos. Aí soma com o do Itaú, que eu já tenho para receber aí 1.979, já recebi um pingadinho ali de R$ 20 também, né? Somando aqui 3.041. Mais dividendos da Petrobras, que vai ser ali mais ou menos em R$ 125 esse mês. E mais dividendos da Vale, 247. E não para por aí. Temos mais dividendos do Banco do Brasil, R$ 413. Mesmo o banco sofrendo no agro, ele tá me pagando aqui um dividendo meio que baixo, né? Isso dá 3.826 em dividendos, tá? Então perceba que o dividendo da carteira tem sido muito grande, pessoal, tem sido muito bom e aí, consequentemente, já retroalimenta aqui o crescimento da carteira do canal. Hoje, BB Seguridade está tanto barata e tem esse potencial de alta. Pablo, qual o gatilho que você vê de uma disparada na BB Seguridade, mais de 100% e mais dividendos, com a recuperação do Banco do Brasil? Se o Banco do Brasil se recuperar para o próximo ano ou em diante, a BB Seguridade tende a acompanhar esse movimento e vai crescer fortemente junto com o Banco do Brasil, tá? Agora, tratando-se da BR Partners, pessoal, que é a terceira maior posição da carteira do canal. Perceba que a BB Seguridade está aqui em quarto, abaixo da BR Partners, tá? E mais somando com o Banco do Brasil, mais de 50% da carteira está em Banco do Brasil, somando o BB Seguridade. BR Partners representa a terceira maior posição. Se eu pegar aqui, mesmo com essa alta nas ações, a BR Partners ela é uma microcap, uma empresa de menor capitalização de mercado, precisa de um juro mais baixo para conseguir fomentar o seu crescimento na parte de IPOs, mas mesmo com um juro alto, ela tem conseguido ter um ROI na casa
de 20 a 21% ao ano e pagar um dividendo muito bom, na faixa de 12 a 13% ao ano, somando o extraordinário que ela paga todos os anos. Ela parece bastante com o Itaú, porque todo ano, pessoal, a BR Partners tem excesso de capital e distribui isso para os investidores, tá? Como eu falo, bancos não precisam de tanto capital para crescer, né? Eles não são empresas de capital intensivo, são empresas de capital mais tranquilo, né? Crescem numa linearidade melhor, alto nível de capilaridade, digamos assim, né? Isso aqui é muito bom para empresas do setor bancário, eu gosto por conta disso, tá? E aí, consequentemente na BR Partners, se a gente tiver uma queda na Selic, ela é a mais beneficiada dentre todas as citadas, até mesmo mais do que a BB Seguridade na parte de prêmios rurais, né? Se eu pegar aqui, ó, um avanço de 20% no lucro, já uma queda ali de 2% na Selic seria plausível disso acontecer. Para o ano seguinte, podemos ter uma BRBI lucrando 220 milhões, por exemplo, e consequentemente, pessoal, hoje a empresa, mesmo com essa alta nas ações, estaria barata, porque hoje, se eu pegar a cotação da BRBI e multiplicar pelo número de ações, mesmo com valor de mercado de 2,2 bi, temos uma empresa cotada por uma relação preço sobre lucro de 10. E para small caps, micro caps, eu gosto muito de olhar para o indicador do Peter Lynch. Pablo, que indicador é esse, meu Deus? É o PEG Ratio, tá? O PEG Ratio, ele mede a taxa de crescimento de uma empresa subtraído pelo quanto ela vale. Se essa empresa está conseguindo crescer mais do que ela vale, simboliza que ela está barata e funciona muito para small caps, tá? Hoje podemos ter uma BR Partners cotada por 12 vezes. Mas quanto que ela cresce na média? Ela está crescendo 20% ao ano desde do seu IPO na Bolsa de Valores. Então, se eu pegar aqui, ó, 12 dividido por 20, Pablo, para eu descobrir esse número de crescimento, aí você precisa pegar o resultado da empresa, subtrair pelo resultado inicial dos últimos 10 anos e usar a taxa equivalente. Fica meio complexo, tá, pessoal? Então, não vamos focar muito aqui nesse vídeo. Num vídeo mais pra frente eu mostro pra vocês como faz. 12 dividido por 20, temos aqui um PEG Ratio de 0,60, denotando que apenas para atingir o preço justo, uma alta mais aí considerável de 66% seria totalmente plausível para ela negociar no mesmo ritmo de crescimento. Então hoje ela é cotada em R$20, se a ação subisse uns 60%, ela estaria cotada em R$30. Aí sim, neste preço, já deixaria de ser uma barganha, mas tem muito espaço para subir até isso, né? Por isso que mesmo hoje a R$20, eu ainda acho o BR Partners extremamente descontada. E se ela continuar contemplando esse payout de 80%, para o próximo ano, já com arrefecimento na taxa Selic, ela pode pagar 8% de yield, somado ao extraordinário que fica na faixa de 5% ao ano, ela pode pagar 13% ao ano de dividendos. E se ela conseguir pagar isso aqui de dividendos e ter um crescimento médio, de 15%, pode ter uma hora que ela não vai crescer 20% para sempre, tá, pessoal? Vou ser um pouco mais conservadores aqui. Isso dá 27% ao ano de rentabilidade composta. Por isso que eu acho hoje BR Partners muito barata. Pablo, qual o gatilho de crescimento para ela? Pessoal, para mim, dessas três, ela é a que mais tem potencial, até mesmo mais do que a BB Seguridade e a Petrobras. O grande gatilho é termos uma queda na taxa Selic e a empresa conseguir expandir as suas margens agressivamente, que já são altas, tá? A margem hoje da BRBI está em 54,18%. Isso aqui é margem de empresa transmissora, tá? Então perceba o negócio, a vantagem competitiva que a BR Partners possui no médio a longo prazo. Por isso que eu decidi também colocar na carteira do canal, ocupando a minha terceira maior posição abaixo do Itaú. Então perceba que a carteira está numa ordem maravilhosa, né? Empresas mais consolidadas com uma posição maior e empresas um pouco menos consolidadas, como a BR Partners, uma Petrobras, estão em posições menores. Eu prefiro tomar um risco maior na BR Partners porque eu vejo um potencial bem escalável aqui dentro da empresa, tá? Tá bom, Pablo? Nossa, muito complicado o que você faz. Eu não tenho tanto conhecimento, tô começando a bolsa agora, precisava de uma força. Será que você tem alguma coisa que nos facilite o nosso dia a dia? Principalmente para quem tá começando e para quem já é avançado e precisa aí poupar tempo? Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. Fora que ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha tá mais barata do que isso. Você tem mais de 100 ações que você pode analisar em tempo real. Segundo fator é que ela é totalmente automatizada. Cada especial de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções da planilha serão feitas automaticamente. E terceiro e último fator,
com os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Ben Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora também preço, teto, projetivo. Tá bom, Pablo? Onde estará o link desta belezura? Quero adquirir? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e também estará disponível aqui na biografia do canal. Como eu falei, o sistema está um pouco lento, pessoal. Para você acessar a biografia, basta você vir aqui na parte de mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. Já comentem se vocês têm BR Partners, BB Seguridade e Petrobras. Em particular, tenho as 3 na carteira e sigo acreditando sim para médio e longo prazo. E quando eu atingir minha meta de ações aqui no Itaú e em outras ações, eu consequentemente posso voltar a comprar BRBI, posso voltar a comprar BB Seguridade e posso voltar a comprar as ações novamente aqui da Petrobras. A única que está largada é a Vale, mas que é porque subiu demais, estou esperando uma correção para eu poder também comprar com bastante força na carteira. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus no próximo vídeo e fui!